Olá, meus amigos, grande abraço. Estamos começando aqui o nosso RVC Esportes, nessa edição que vai falar dos clubes da região. É futebol, é futsal, é ciclismo. Nós temos o vôlei também em destaque. Muitas matérias interessantes você vai acompanhar aqui no nosso RVC Esportes. E não se esqueça, nesta terça-feira tem o futsal. Time de Pindamonhangaba, o Pinda Futsal, vai enfrentar a equipe do Juventus, valendo vaga para a semifinal do Campeonato Paulista de Futsal. A gente vai falar mais desse confronto, inclusive, não é, com a presença do técnico da equipe do Pinda Futsal, o Torão. Ele vai falar aqui sobre esta partida. Euler Magno conquista o título da Volta Ciclística de Goiás para Pindamonhangaba. Isso mesmo, o ciclista Euler Magno, da equipe de Pinda, Unifunvic, Gelog Semelp, sagrou-se campeão da 19ª edição da Volta de Goiás, que foi encerrada no último domingo, dia 12, com a última etapa sendo realizada no circuito da cidade de Caldas Novas. Com um quinto lugar no último dia da competição, Euler, que havia assumido a liderança geral na quarta etapa, garantiu o título com o tempo de 13 horas, 38 minutos e 39 segundos, deixando João Pedro Rossi em segundo lugar e Cristian Egídio em terceiro, ambos da equipe da Suíte Brasil. Além do título geral, o ciclista da equipe de Pindamonhangaba também foi o campeão de montanha desta edição da prova. A Volta Ciclística de Goiás teve início no dia 8 de junho, com uma vitória do ciclista Rodrigo Melo, também da equipe de Pinda, que foi primeiro líder geral. Kleber Ramos também vestiu a camiseta amarela de líder, que Euler acabou vestindo para não tirá-la até o fim da competição. Parabéns à equipe de ciclismo de Pindamonhangaba, realmente mais uma conquista de grande expressão para Pinda. O vôlei Pinda Unifunvic São Miguel Saúde vence na estreia em casa o seu primeiro encontro com os torcedores da casa. Foi positiva essa partida, muita emoção. O jogo foi no domingo, pela primeira vez em casa, e a equipe de Pinda bateu, a ABCD de Adema, Uni Santana por 3-1, com parciais de 21-25, 25-23, 25-21 e 25-17, somando mais 3 importantes pontos na classificação do Campeonato Paulista Sub-21 masculino. A comemoração pelo resultado foi positiva, entretanto, será curta, já que o time volta à quadra nesta terça-feira, hoje, dia 14, a partir das 7 da noite, no ginásio Juca Moreira, em Pindamonhangaba, para enfrentar o Farmaconde Vôlei São José dos Campos, no primeiro clássico regional da temporada. A partida da estreia do Pinda Unifunvic São Miguel Saúde diante de sua torcida foi bastante positiva. Apesar de o começo ter sido um pouco irregular em relação da tensão que acabou provocando aí a derrota no primeiro set, o time do técnico Marcos Bichini conseguiu se impor no restante da partida, vencendo os 3 sets seguintes, marcando aí mais uma vitória importante na competição. Portanto, nesta terça, São José, o adversário de Pinda. E, é claro, o torcedor de Pindamonhangaba vai comparecer no Juca Moreira para incentivar o time do Pinda Vôlei Sub-21. Vamos falar de futebol? Amigo, o Mantiqueira segue na liderança do Campeonato Paulista Sub-23 da 2ª divisão. Acabou perdendo para o Mogi, em Mogi das Cruzes, por 2-1 na manhã do último domingo, mas acabou, mesmo assim, permanecendo na liderança devido aos outros resultados. A equipe de Mogi das Cruzes, do União, subiu na classificação e continua lutando para conseguir a sua classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista da Segundona.
depois de um primeiro tempo com poucas finalizações, o time do União, que acabou, né, encontrando o caminho do gol no segundo tempo. Aos 21 minutos, Rafael Tchê fez o primeiro gol ao time da casa e Leandro Jabá ampliou, fazendo aí o 6º gol dele no campeonato, hein? Olha, esse Jabá, amigo, ele não está com Jabá, não, ele não está para brincadeira. Está lá com 6 gols no campeonato, é um dos artilheiros, beleza aí, mas o Mantiqueira acabou fazendo um importante gol no final da partida. A equipe do União, chegando aí a 13 pontos, permanece em quarto na chave. O Alvirrubro tem 2 pontos a menos em relação ao Joseense, que é o segundo colocado, o primeiro na zona de classificação com 15 pontos. E 3 a menos que o próprio Mantiqueira, que apesar da derrota, segue líder no grupo 5 do campeonato. O Mantiqueira vai jogar no próximo final de semana, enfrentando também a equipe do Atlético de Mogi, lá na casa do adversário, lá em Mogi das Cruzes. E claro, nós temos aí a equipe do Atlético sendo o verdadeiro saco de pancadas nesse campeonato. Tomou 9, eu disse 9 a 0 da equipe de São José, a equipe do Joseense. Meus amigos, Joseense botou 9 a 0 em cima do Atlético de Mogi das Cruzes, Atlético que é uma das piores equipes do país, está querendo roubar aí o título do Ibis de pior equipe do país, já conquistou aí mais uma partida, 54 partidas sem vencer. Foram 2 empates e 52 derrotas da equipe de Mogi das Cruzes, do Atlético de Mogi, neste campeonato paulista da segundona. A equipe só empatou uma contra o Guarulhos na abertura do campeonato. Foi um empate lá em Guarulhos que acaba fazendo com que a equipe guarulhense se complique em termos de classificação, está numa situação difícil, matematicamente não tem mais condições. Já a equipe do Mantiqueira precisa dessa vitória contra o Atlético no próximo final de semana para obter a sua classificação. O Joseense também bem, com esses 9 a 0 subindo para a segunda posição, ultrapassando o Flamengo, que é o 3º colocado. A equipe do Joseense também entra na briga e deve se classificar para a fase seguinte. O mesmo deve acontecer com o time do Flamengo ou com o próprio União de Mogi das Cruzes, já que as equipes estão ali, pertinho, com praticamente, né, as mesmas condições de carimbarem o passaporte para a segunda fase da segunda divisão. De qualquer forma, parabéns aí ao Mantiqueira por se manter líder e ao Joseense por essa goleada 9 a 0, chegando aí numa condição muito boa no campeonato. O vice-campeonato na Copa Liga Paulista de Futsal trouxe a primeira taça do ano para o Taubaté Futsal. Em jogo disputado neste sábado, o Taubaté acabou perdendo para a equipe do Barão de Mauá. Aliás, né, o Barão de Mauá saiu na frente com o Nando aos 3 minutos do primeiro tempo. Ainda na fase inicial, Lele e Sheldon viraram para o Taubaté, mas Beto, o artilheiro e melhor jogador da Copa, empatou faltando 5 minutos para o intervalo. Nenê recolocou o Taubaté em vantagem, mas aos 25 segundos, né, faltando aí para terminar o jogo, o Elitinho empatou em 3 a 3. Este, portanto, foi o resultado do tempo normal. Aí veio a prorrogação, o tempo extra, quando a equipe de Ribeirão Preto acabou fazendo 5 a 3, vitória da equipe de Ribeirão Preto, e o Barão é o bicampeão da Copa da Liga Paulista de Futsal. Além do vice-campeonato, também conquistou o prêmio de melhor goleiro da competição com o Nico. Taubaté, portanto, aí, né, conquistando vários prêmios. E o Taubaté Umbro Futsal acabou em 9 partidas, conquistando 7 vitórias, 1 empate e essa única derrota.
Vamos voltar a falar um pouquinho mais da equipe do Joseense, que aproveitou a chance e venceu por 9-0 o Atlético de Mogi das Cruzes, não deixou passar a oportunidade de uma nova goleada, né, sobre a equipe do Atlético, fazendo 9-0 no estádio Martins Pereira. Com esses 3 pontos, né, como a gente já estava comentando no noticiário anterior, né, a classificação praticamente está bem encaminhada para o time do Joseense, desse grupo que vai poder ter a equipe do Mantiqueira, né, de Guaratinguetá, assumindo a liderança isolada, a equipe do Joseense ficando com a 2ª posição e ainda temos, né, a equipe do Flamengo de Guarulhos buscando a 3ª vaga, ser um dos melhores terceiros colocados, o mesmo acontecendo com a equipe do União de Mogi das Cruzes. Vamos dar mais uma olhadinha em alguns lances da partida, né? Lembrando que os zagueiros Iago e Gabriel abriram o caminho com os gols aos 13 e aos 18 minutos do primeiro tempo. O meio-campista Bruno Monteiro ampliou aos 26, o atacante Jonathan Broca armou a goleada aos 28 minutos, Adriano, outro atacante, fez o 5º gol aos 32 minutos. A equipe do Joseense ainda ampliou no segundo tempo, mas só aos 20 minutos do segundo tempo, hein, foi fazer este gol através do Dodô. Também atacante Vinícius fez o 7º gol aos 29, Dodô voltou a marcar aos 31 e o 9º e último gol da partida veio com Vinícius, que fez o seu 2º gol também no jogo aos 36 minutos, confirmando, fazendo 9 para a equipe do Joseense, 0 para a equipe do Atlético de Mogi das Cruzes. Um jogão, né, do Joseense. Tirou ali, como se diz aqui no interiorzão, tirou a barriga da miséria. Eita, Joseense, hein? Beleza, parabéns ao time de São José dos Campos, ao time do Joseense, por essa vitória. Mais uma vez deu para a gente ver aí os gols da partida, os gols marcados pela equipe do Joseense. Vamos falar de vitória, mais uma vez, no futebol feminino de Taubaté. Isso mesmo, Taubaté estreou com vitória no Campeonato Brasileiro Feminino da Série A3, enfrentando a equipe de São José do Rio Preto. Foi no sábado à tarde. Este jogo aconteceu na cidade de São José do Rio Preto e as taubatianas derrotaram o Realidade Jovem pelo placar de 2-0. Os 2 gols da partida foram anotados na etapa inicial. O primeiro gol do jogo foi da zagueira Jérica, aos 11 minutos. Logo em seguida, aos 13, Kaká marcou o segundo. O técnico Arismar Júnior colocou em campo a equipe com Yolanda, Carol Franco, Érica, Jérica e Mariana, depois Bia, Tatá, Bárbara e Keké, depois Lene, Joyce, depois Helena, Kaká, depois Luana e Aline, depois Lidiane. O confronto de volta está marcado para o próximo sábado, dia 18, no Joaquinzão. E olha, hein, faltou um golzinho. Se tivesse vencido por 3-0 lá, teria eliminado o jogo de volta desta primeira fase, a equipe do futebol feminino de Taubaté. Maravilha, parabéns aí às meninas do Taubaté, Associação Desportiva Taubaté de Futebol Feminino. Sabadão tem o jogo de volta. A gente vai para um rápido intervalo, já já a gente volta aqui com o nosso RVC Esportes, lembrando que você pode continuar participando aqui do RVC Esportes, mandando a sua mensagem para as redes sociais, aparece aí no rodapé do seu vídeo, dá uma olhadinha aí, você manda o seu nome para as nossas redes sociais, para os nossos endereços e estará concorrendo sempre aqui no nosso RVC Esportes, uma vez por semana, a uma cesta básica da Pelógia Cesta Básica, isso mesmo, Pelógia presenteando o nosso telespectador, você que acompanha o RVC Esportes, você que é torcedor do futebol, do basquete, do vôlei, do ciclismo, que acompanha a Pelógia Cesta Básica, sempre dando uma cesta básica para você, cesta básica Pisa, com 19 itens, 26 quilos, uma cesta espetacular que o Pelógia
dá de presente para você que participa aqui do nosso RVC Esportes. Sorteio sempre acontecendo e você pode faturar esta sexta. Você que é empresário, você que tem aí a sua empresa também, né, pode presentear o seu funcionário com a cesta básica Peloja. Eu digo presentear, né, porque a cesta básica às vezes é uma obrigação e o empresário ele compra a cesta básica, vai pelo preço e não pela qualidade. No Peloja você tem os dois, tem o bom preço, tem a boa qualidade e tem o seu funcionário feliz da vida no final do mês. É só entrar em contato com a Peloja Cesta Básica e, claro, dar esse presente também para o seu funcionário. Rapidinho intervalo, a gente volta já já com RVC Esportes. Voltamos aqui com o nosso RVC Esportes. Vamos falar agora de basquetebol. O São José Basquetebol é campeão da Copa São Paulo. Superou a equipe do AZ Araraquara por 70-69. Um pontinho de diferença no ginásio Lineu de Moura neste domingo, dia 12, e foi campeão da Copa São Paulo de basquete. O jogo, São José entrou em quadra com Léo Abreu, Pedro Infante, Vitor Silvério, João Fidelis e o Rafael Araújo. Empurrado pela torcida esse time, a equipe começou aí com um bom ritmo, abrindo logo 5-2. A experiente equipe de Araraquara foi crescendo na partida, alcançou a virada colocando 15-5 em cima de São José no marcador. No final do primeiro período, os visitantes venciam por 20-13. Amigo, no segundo quarto, a equipe joseense voltou mais ligada, encostando no placar 21-22 e logo no ataque o São José Basquetebol conseguiu a virada após uma falta técnica de Nezinho, abrindo vantagem no marcador em 25-22. Os visitantes conseguiram assumir a dianteira do jogo, fechando aí em 30-25, fazendo o treinador Cristiano Hamed parar a partida e a conversa teve efeito, já que os jovens diminuíram a diferença e foram para um intervalo atrás por 33, São José 33-36 para a equipe de Araraquara. E novamente os jovens joseenses começaram bem, mais um quarto, mais um período, conseguindo retornar à liderança do placar em 37-36. O AZ Araraquara acelerou o ritmo da partida, conseguiu distanciar no marcador 45-39, mas o São José novamente acabou conseguindo uma reação, virando o placar em 46-45. No final do período, pesou a experiência do time de Araraquara, que fechou o quarto vencendo por 56-49. No último período, o AZ Araraquara contou com a experiência dos seus atletas para ir administrando a vantagem, que chegou a 61-53, mas com o apoio da torcida, o time de São José encostou novamente no marcador, 58-61, fazendo com que os visitantes parassem o jogo através do seu técnico, mas no final da partida, o técnico, a equipe de São José foi bem superior ao time visitante, fazendo aí uma grande partida, tendo uma grande reação. E na última posse de bola, João Fidelis converteu uma cesta que acabou dando a vitória ao time do São José por 70-69, sacramentando esta vitória do São José, e o São José campeão da Copa São Paulo de basquete. Agora o São José vai encarar a temporada 21-22 de competições adultas e foca nos campeonatos paulista de base e também na disputa da LDB, Liga de Desenvolvimento de Basquete, com as equipes do programa
atleta cidadão. Parabéns ao São José por essa conquista, bela conquista, a Copa São Paulo de basquete de São José dos Campos. Parabéns mais uma vez à equipe josense. Vamos falar aqui agora de Ubatuba. Praia de Sununga, em Ubatuba, foi palco da terceira etapa do Circuito Brasileiro de Skimboard. O campeonato teve início na sexta-feira e se encerrou no domingo. Foi uma etapa de um circuito internacional e participaram atletas do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Pernambuco, São Paulo, da Costa Rica e também do Uruguai. Os 80 participantes, né, que disputaram 8 categorias: profissional, amador, principal, amador A2, feminino principal, feminino A2, iniciante e master, né, participaram dessas etapas e, é claro, foi um grande espetáculo em Ubatuba, acima de tudo, para quem acompanhou esta competição. Vamos fazer mais um rápido intervalo e a gente volta já já aqui com o nosso RVC Esportes, trazendo uma matéria importantíssima. Hoje, terça-feira, a equipe de Pindamonhangaba vai enfrentar o Juventus pelo Campeonato Paulista de Futsal, categoria principal. O jogo acontece no ginásio da Ferroviária às 19h e daqui a pouquinho quem vai falar com a gente sobre a sua expectativa sobre esse jogo e sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido pela equipe do Pinda Futsal, Semelp, é o técnico Torão. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, fique ligado, não saia daí. Legal, estamos de volta aqui com o nosso RVC Esportes e, conforme prometido, está aqui ele, o técnico da equipe do Pinda Futsal, o Torão, nosso Lucas Torão. Pinda Futsal vem fazendo uma campanha formidável nesta temporada. Claro, acabou perdendo a sua vaga para a fase semifinal da Copa da Liga Paulista, mas está para disputar agora a semi com a equipe no campeonato da Federação Paulista de Futsal. Torão, prazer recebê-lo aqui no nosso RVC Esportes, aqui no nosso Café com Bola. Obrigado, Reinaldo, mais uma vez aí, poder estar falando um pouquinho de futsal. Obrigado pela oportunidade aí. Posso bater um bom papo aí, que o pessoal goste aí, para falar da minha modalidade que eu amo, que é a modalidade que eu gosto, que é o futsal. E como que você avalia a participação do futsal de Pinda? Eu aqui, claro, né, deitei elogios porque eu venho acompanhando, venho fazendo jogos, venho narrando as partidas aqui, quando os jogos são na Ferroviária em Pinda, né, e tenho gostado daquilo que eu estou vendo. E a sua avaliação? A minha avaliação é extremamente positiva, né, Reinaldo? A gente fez uma primeira fase surpreendente até pelo nível do campeonato. Saímos em primeiro do grupo, tínhamos uma expectativa melhor de que poderia ter ido mais longe ainda na competição, mas a gente sabe que o mata-mata não é só daí zera tudo, não esquece o que aconteceu na primeira fase, é de tudo definido em um jogo. Campeonato, né? Infelizmente, pelo regulamento da competição, era definido em jogo único, né? E onde a gente não podia errar. E, infelizmente, a gente não estava num dia bom, né? E não fomos merecedores do placar, né? Perdemos por 1-0, martelamos, mas agora é bola para frente, né? Como você já disse, tem as quartas de final do estadual e que a gente possa ter mais sorte, né? Ter um desempenho melhor, que a gente possa conseguir alcançar o nosso objetivo agora, que é chegar na semifinal. O Pinda Futsal tem enfrentado, nas competições que tem disputado,
equipes que disputam a Liga Nacional de Futsal. E a gente sabe, o Brasil tem o melhor futsal do mundo. E quem disputa a Liga, por pior que seja a equipe, está na elite do futebol brasileiro. Pinda já está pronta para disputar uma Liga Nacional, Torão? Bom, Reinaldo, a gente está caminhando. A gente já é um projeto novo, né? Desde que retornamos aí com a atual gestão, né? Um projeto novo desde 2019. A gente vem com um projeto de sub-20. Desde o ano passado iniciamos com adulto e esse ano estamos colhendo o fruto, né? Eu acho que, como você viu, a torcida está abraçando a ideia, está indo ao ginásio, está lotando. Viramos uma referência na cidade. Estamos aos poucos galgando o nosso lugar no cenário nacional. Creio que ainda falta um pouco, né? Temos a vontade, temos a estrutura, mas ainda falta um pouco mais do investimento para a gente conseguir bater de frente contra essas grandes equipes do cenário nacional. Eu tenho acompanhado muito, né, a Liga Nacional de Futsal. Tenho acompanhado a Liga Nacional, tenho feito jogos com alguns comentaristas, né, que já foram jogadores e jogadores de equipes de elite, jogadores de ponta do futsal brasileiro. E nas conversas de bastidores, a gente sempre troca uma ideia, bate um papo. E os comentários sobre o que vem apresentando o Pinda, né, são sempre os melhores por parte deles. Eu tive, por exemplo, vou dar um exemplo, o Paulinho Japonês. Grande Paulinho. Paulinho Japonês, ele tem gostado daquilo que tem visto do futsal de Pinda. Nossa equipe, né, Reinaldo? Eu gosto de, além de vencer, né, a gente tem que apresentar o melhor espetáculo possível para o público que está na quadra ou que está vendo o jogo de casa, né? Eu poderia muito bem fazer uma marcação, né? Descer uma marcação, fazer um jogo um pouco mais retrancado, mas como foi o jogo que a gente perdeu para a equipe do Pulo do Gato, por ser uma equipe que se retraiu e jogou nos contra-ataques. Eu prezo muito pelo espetáculo, né? Então, pela intensidade de jogo, pela marcação alta, para a liberdade para os meus atletas, que são atletas novos, de até 23 anos, mas são muito maduros para fazer o jogo. Tem dia que o jogo dá certo e dia que não dá, mas a gente não pode perder a nossa essência, que é o jogo para frente, jogo do passo para frente, intensidade a todo momento, né? E querer ter a bola para si. E isso que eu aprendi, é isso que eu tenho como ideia e é o que eu quero que nem saia isso. O Paulinho falando, Paulinho Japonês, a gente conheci ele em 2012 jogando eu como auxiliar, 2012 ganhando uma semifinal do Corinthians dentro do Parque São Jorge. Então isso é muito gratificante pra gente. A gente escutar dele, Índio também. O Índio, que teve jogando. São Paulo tomou 5 do Pinda, né? Sim, esses caras são referências pra gente, né? Eu sou um pouquinho mais novo que eles, mas sempre cresci sonhando um dia jogar contra eles, enfrentá-los, e agora, graças a Deus, estou conseguindo fazer isso e ganhar. Como técnico. Exatamente, como técnico. Enfrentando o Índio jogando. O Índio passou do 4.0 já faz algum tempo, faz uns 7 anos, está com 47 o Índio. Está 47, mas o shape dele está de uns 30, 32. E daí para menos, né? Voando. Tá voando mesmo. Até brinquei com ele, porque quando na quinta foi o jogo aqui contra o São Paulo, só me falha, foi numa quinta-feira contra o São Paulo aqui. 5-0 aqui. No domingo eu fui fazer um futsal com ele. Eu fui fazer um futsal, não me lembro agora o jogo, né? Porque a gente faz tanto pela liga que você acaba confundindo. Faz liga, faz aqui com o Admauro, né? Sim. A gente faz várias partidas e eu não lembro o jogo, mas no domingo seguinte eu fui, aí eu brinquei com ele, né? Porque eu não tive a oportunidade de falar com ele ali na quadra, na Ferroviária. Falei, viu um menino jogando lá, Índio, cara, parecido com você, será que é irmão mais novo, filho mais novo, o que é? Era eu, meu. Eu falei, eu sei, mas tá voando, hein, menino? E aí ele elogiou também o time de Pinda, né? A intensidade do time de Pinda, né? Não colocou desculpas, não. Ele deu méritos para Pinda. Sim, o Índio é um jogador que não se complica, né? Você não vai ver ele falhando, errando. Sempre, se você reparar no jogo, quando for acompanhar, jogador que toca sempre de primeira na bola, vai no atalho. Isso foi a experiência. Né? A experiência foi dada
para ele, e ele consegue até hoje desempenhar um futsal de alto nível, né? E, se eu não me engano, em 2016 ele já era mais de 40 anos e foi campeão da Liga Nacional com o Corinthians. Exato, foi campeão com o Corinthians da Liga Nacional. O Índio foi em 16, Isso. Ele estava com 42. Só isso. 41, perdão, 41. É, né? hoje 6 anos. 6 anos, 41 anos, hoje ele está com 47. O Cime também, outro jogador importante no futsal brasileiro, que estava naquele time do São Paulo, do 5-0 para Pinda, né? 5-0 não, 5-1. 5-1, né? Pinda venceu por 5-1. Ou seja, Pinda enfrentou já jogadores renomados, não só o Índio, não só o Cime, o próprio goleiro do São Paulo, que é outro goleiro experiente, Greuto. Fugiu o nome, Cleuto. Então, Pinda vem pegando jogadores experientes e jogadores também que estão despontando ou estão na ponta dos cascos já na Liga Nacional e vem dando conta do recado, né? Sim, sim, né? No estadual a gente teve uma chave bem difícil, né? Com 4 de 7, 3 equipes de Liga Nacional. Então, a gente conseguiu fazer bons jogos. Infelizmente perdemos para o Corinthians dentro do Parque São Jorge por 3-2, mas foi um jogo muito duro. Tivemos um duro revés contra o São José em casa, mas conseguimos fazer uma grande partida contra o Santo André em Tele, fora de casa, na última rodada. Então, vencemos lá, a gente sabia da importância e agora nos deu um ânimo a mais para a sequência do campeonato, né? Perfeito. E agora a sequência do campeonato marca para a próxima terça-feira na Ferroviária, às 7h, Pinda enfrentando outro grande adversário nesta fase, já semifinal. Não, quartas de final. Eu falei semifinal no começo, mas eu estava equivocado. Eu estou com semifinal na cabeça aqui, mas é quartas de final. Bom. Ou seja, jogão, hein? Boa sua mentalidade, esse é o nosso objetivo, chegar na semifinal contra a Juventus da capital. Jogo difícil, classificar em segundo da outra chave, então teve seus méritos para chegar. Agora a gente estamos treinando firme durante a semana aí, para que a gente possa, na terça-feira, buscar os nossos objetivos aí, que é largar bem, conquistar a vitória em casa, né? E como são em 2 jogos, a gente espera fazer largar na frente e reverter essa vantagem que eles têm do empate na prorrogação. Perfeito. Eles têm a vantagem do empate? Sim, eles têm, por eles serem classificados em segundo e a gente terceiro, eles têm a vantagem do empate num eventual resultado igual, né? Tá, são jogos, ida e volta agora, né? Aqui e lá, né? Isso, ida e volta, a gente joga na terça-feira aqui e depois na sexta-feira da outra semana lá na Rua Javari. Esse espaço de um jogo para o outro, isso aí incomoda, isso aí preocupa? Porque às vezes é bom você jogar na terça e jogar na sexta seguinte, não na sexta da outra semana ainda, né? Por um lado é ruim, né? Que você perde o ritmo. Se você ganha, você já quer jogar logo, né? Para aproveitar o ritmo que você tá. Mas se você não tem um resultado tão bom, serve para você acalmar um pouco, revisar o que está errado, né? E poder acertar. Então como a gente não pode prever como vai ser o primeiro jogo, cada um tem o seu mando e a gente tem que aceitar, né? Essa é a verdade, tem que aceitar, mas se preparar da mesma maneira, como se fosse treinar firme, treinar em ritmo de jogo mesmo, para outra semana a gente também está pronto para decidir lá e sair com a nossa classificação às semifinais. O Juventus, né? Você pode até dizer, o Juventus está bem, classificou em segundo, no outro grupo, mas o time de Pinda foi a Santo André e pegou o Santo André, que havia ganho partida fora de casa pela Liga Nacional de Futsal e acabou perdendo para Pinda. Sim, foi até surpreendente, mas os meninos, porque a gente tinha acabado de vir da derrota da Copa da Liga, né, no sábado, e na quinta-feira a gente já tinha que juntar os cacos e fazer um jogo competente lá. E fomos muito competentes, os meninos tiveram um desempenho muito alto, acima da média. Gratificante demais a resposta que eles deram logo após uma derrota contra uma equipe de Liga Nacional, o Santo André Intelli, que está brigando aí na parte de cima da tabela da Liga Nacional para classificar. E eles mostraram muita maturidade lá. Ganhamos por 3-1, uma vitória convincente, poderia ter sido até um pouco maior. Perfeito.
Maravilha, boa sorte, Torão, boa sorte ao time do Pinda Futsal. Hoje à noite, então, hein? Torcedor de Pinda está convidado a comparecer no ginásio da Ferroviária para incentivar o time de Pinda diante do Juventus. É o primeiro jogo, né? Tem jogo de ida e volta. Teremos o primeiro jogo hoje. É importante que Pinda faça uma boa vantagem diante da boa equipe do Juventus. Nós vamos chegando aqui ao final desta edição do RVC Esportes, lembrando que você que quer participar do sorteio da cesta básica nas próximas edições do nosso RVC Esportes, pode mandar a sua mensagem para os endereços que aparecem embaixo e estarão concorrendo a uma cesta básica Peloja. Peloja que tem para você a melhor cesta básica, vai sortear essa cesta básica para os participantes desta promoção. E você que é empresário, quer aí dar o melhor para o seu funcionário, consulte a Peloja, entre no site da Cesta Básica Peloja, peça mais informações de como deve ser o seu atendimento, com o que você pode fazer de melhor para o seu funcionário, e lá você vai receber todas as informações da equipe da Cesta Básica Peloja. Continue participando conosco, você que quer ganhar a cesta, participe, mande para cá a sua mensagem e nas próximas edições nós estaremos fazendo o sorteio. Vamos chegando ao final desta edição do RVC Esportes, ficamos por aqui, um grande abraço a todos e até a próxima!